Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Tava de olho vivo aí na escalação, né? Seria manter o mesmo time que ele vinha colocando, né? Antes do jogo, do último jogo, contra o Maricá, no qual ele colocou supostamente reservas, né? E aí, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e o Lucas Oliveira, e não Lucas Freitas, né? E o Lemos ainda não vai jogar por agora. Na esquerda, o Piton, né? E aí ele vai de 4-3. 4-3. Quais são os três? Jair, Paulinho, Tietê. O 2, né? Coutinho, Alex Teixeira e 1, Verrete. 4-3-2-1. Ele vai repetir esse esquema tático aí, né? Novamente colocando o Coutinho por dentro, né? Mais avançado perto do Verrete, ajudando na criação também o Alex Teixeira. Não é um ponta de profundidade, é aquele cara que faz também por dentro, né? E aí vamos ver aí como é que o time vai andar, vai jogar. Agora, na próxima semana, já tem um clássico contra o Fluminense. Ele vai tirar agora as suas conclusões para saber se esse time é esse o time que vai jogar contra o Fluminense, não é, e tal, né? Vamos ver aí, acompanha hoje, ver a terceira partida com essa escalação aí, né? Porque friso, na última não foi o time titular, né? Porque ele considera titular, né? Soltei vídeo aqui dizendo, olha, Brian Rodrigues e tal, não vem. Tá aí, meus vídeos. E vão já arrumar um outro cara para colocar no lugar. Não deu outra, menos de um dia. Bruma, já colocaram aí como novo alvo do Vasco, né? Então, os canais que davam o Brian como quase fechado, Vasco aumentou a oferta. Uns falavam 50 milhões, outros 41 milhões e blá blá blá. Uns diziam, olha, fechou com o jogador, falta o clube, outros vice-versa, né? E aí colocaram agora para vender, né? Para ganhar clique, ganhar like, né? O Bruma, né? E pesquisando aí na internet, nos sites e tal, né? O Pedrosa, que eu não dou credibilidade a esse cara, né? Já errou demais, ele erra muito, né? Inclusive, falou agora o seguinte, não, o Vasco vai buscar de 2 a 4 pontas antes da janela de transferência do seu fechamento. Eu até tinha soltado um vídeo errado, né? Tinha saído uma matéria dizendo que o Vasco ia buscar de 2 a 4 pontas até o final da temporada, e não é. Depois houve uma correção até essa janela, que se encerra em 28/2, né? Então, acho difícil aí esse negócio de Vasco buscar de 2 a 4 pontas e tal, e depois não acontece. O que o jornalista se defende? De que forma? Não, eu não falei que o Vasco ia trazer, eu falei que o Vasco ia tentar. Tentou e não conseguiu, né? É isso que é sempre dito, né? Então, segundo aí o Pedrosa, do qual eu não dou credibilidade, desde aquela confusão lá com o Marcelo Matos, aquela conversa ficou meio esquisita, meio sem pé nem cabeça, né? Não sei. E aí, pararam de falar do Brian, né? E agora é Bruma, né? E o Pedrosa, como falei agora, tá batendo ainda na tecla de que o Vasco insiste nas contratações do Rony e do Lloyd. O Vasco continua tentando contratar esses caras, né? E a janela de transferência se encerra no dia 28/2. Acho muito difícil o Vasco trazer qualquer tipo de jogador, né? Até porque deve renovar agora com o Couto e com o Payet, né? Sendo que com o Couto é mais difícil, tem aquela história toda, né? O que a gente sabe sobre a renovação do Couto? O time dele, né? Aston Villa, salvo engano, deixou ele ficar aqui um ano no Brasil, né? Recebendo o salário de lá e do Vasco, os dois. E agora, o time dele parece que não quer mais pagar salário, ele estando aqui. Então, em tese, ele teria que voltar, né? E
se ele ficar aqui e o time dele lá parar de pagar os salários, ele não vai viver só com esse salário que ganha no Vasco, 1,2, 1,5, né? Parece que ele ganhava algo em torno de 4 milhões por mês. Então, acho difícil o Vasco conseguir renovar com ele, tendo que aumentar o salário para chegar próximo do que ele ganhava lá, ganha, né? É quase impossível isso, chegar a algo em torno de 4 milhões. Não acontece, não tem como. E seria, né, algo errado. O Coutinho não tem bola, não está com bola para ganhar mais do que ganha, né? Inclusive, o que ele ganha hoje não está bem pago. Está mal, ainda não fez a barreira Virabalha, etc. E o Payet também, idem, né? Ambos terminam agora no primeiro semestre. Parece que o Payet é maio e o Coutinho em junho. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, por aí, né? Primeiro semestre. E o Payet também, não justifica, né? Renovar com o Payet, aumentando o salário e tal. Escutei que ele poderia reduzir o salário, né? Não estamos bem de meias, né? Até porque hoje o Payet não joga. O Carille avisou, jogou os 2 tempos contra o Volta Redonda, contra o Maricá, não jogaria hoje contra o Volta Redonda, tá lá. Então hoje seria o Couto, né? Os 2 tempos, vamos ver. O Carille falou uma coisa que eu não concordo muito, né? Coloquei o Payet para jogar 2 tempos, e aí próximo jogo ele não joga. O ideal seria um tempo para cada um. Um tempo para o Couto, um tempo para o Payet, porque tanto o Coutinho quanto o Payet não tem intensidade para jogar um tempo inteiro, né? Hoje até pode rodar um pouco, né? Contra o Volta Redonda, lá no estádio, que é totalmente Vasco, tá lotado, né? Lá o Kleber Andrade, né? A carga que colocaram para vender foi vendida, né? Então, eles não têm intensidade para jogar 2 tempos. Então, um tempo para cada um. Um Coutinho, um Payet, né? Vai revisando. Um começa pelo um jogo, o outro começa o outro. É por aí. Não tem como você chegar e botar esses 2 para jogarem os 2 tempos. Um desses 2 para jogar 2 tempos, com a intensidade que um clássico, por exemplo, vai exigir, né? E que o brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana vai exigir também, né? Mas vamos aguardar, né? A gente faz crítica, mas também tem um otimismo. Eu gosto de ver o Vasco jogando, né? Para mim é um dia feliz. O Vasco entra em campo e tal, mesmo com tudo que está acontecendo aí, né? A política, o Vasco não sabe o rumo que vai tomar, vai continuar associativo, aguardando um dono que não vem nunca, que está complicado, né? Vai continuar associativo, vai continuar querendo um dono, só um dono e tal, ou então daqui a pouco vai desistir, vai querer correr só através do associativo, porque não vai vender, né? Então, ficar como está agora, sem um novo dono, né, que o Vasco quer ser vendido, o Pedrinho quer vender o Vasco, e não andando no associativo, esperando um dono, tá errado, né? A gente tinha que decidir, né? E já tem um tempo aí, né? Essa brincadeira começou em junho, né? Logo depois que o Pedrinho assumiu em maio, eu acho, e já tem aí, vai para 7 meses, Vasco, sem um rumo fixo, uma direção, né? Ou vai para dono, né? Reduz lá os valores e tal, ou então esquece isso, né? Toca a vida, aguardando a arbitragem resolver a questão toda, as questões, e toca o associativo, né? Mas acho que nenhuma coisa nem outra o Pedrinho está fazendo. Ele está esperando, está aguardando. E não é bom para o Vasco essa paralisação, esse momento agora de espera para o Vasco é terrível. A gente não está saindo do lugar, né? Contratando aí jogadores medianos, né? Especulando, Rony, não sei o que e tal. A gente sonha com A, vem B, né? E talvez nem venha B. Olha quanto tempo aí tá para se contratar um atacante, né? E o Vasco precisa de pelo menos 2, porque o Adson não volta logo agora, e o outro que a gente tem, o David, só lá para agosto, setembro desse ano. Se gostou do comentário, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.